Gente, tudo bem com vocês? Espero que tudo esteja muito bem com vocês. Estou aqui de volta para mais um vídeo e hoje vamos falar sobre... Exatamente, gente, vamos falar sobre o Gustavo Vasa, um rei muito conhecido aqui da Suécia. Exatamente, gente. O rei Gustavo Vasa foi escolhido rei da Suécia no dia 6 de junho de 1523. E por ele ter transformado a Suécia em uma Suécia moderna, então foi escolhido o Dia Nacional da Suécia como dia 6 de junho, onde as pessoas comemoram com muita música, muita animação, com a família real, né? Com o rei, a rainha e toda a família real. Né? Se comemora também com roupas típicas e também, gente, com muito amor envolvido nisso tudo. É muito lindo a festa, é muito lindo toda a comemoração. E gente, antes do Gustavo Vasa se tornar rei, existia um outro rei chamado Christian II. Ele era rei da Dinamarca e da Noruega entre os anos 1513 a 1523. E Gustavo e Christian não davam certo. Gustavo ficou muito chateado ao saber que Christian aumentou os impostos e puniu os suecos e impediu o comércio entre Suécia e outros países. E também... Então, gente, o rei Christian II organizou uma festa em 1520, dizendo ele que seria para a comemoração de ele ter sido escolhido rei da Suécia. Mas, na verdade, gente, era tudo uma armação para os suecos, incluindo a família de Gustavo e Gustavo. Mas Gustavo não foi para a festa, pois ele já conhecia Christian II. Mas a família de Gustavo e todos os outros suecos foram para a festa. E chegando lá, gente, quase 100 pessoas foram mortas e outras foram aprisionadas. E ele, então, ficou com as fazendas e o poder de todas essas pessoas. Então, gente, o rei Gustavo, se sentindo muito triste e chateado, pediu ajuda para a cidade de Dalarna, pois lá havia fazendeiros e trabalhadores das minas que respondiam por eles mesmos. Não tinha soldados e nem castelo. Então, ele pediu ajuda também para a cidade de Mora, mas lá não quiseram ajudá-lo. Então, ele viajou para a Noruega. Mas depois, o rei Christian II também puniu a cidade de Moura. Então, eles resolveram se juntar com Gustavo para poder ajudá-lo. Então, gente, 6 de junho de 1523, o Gustavo Vasa se tornou rei da Suécia. E também ele quis assumir o controle da igreja e quis também aumentar o imposto. Isso que causou revolta em muitos. Então, gente, as pessoas começaram a protestar e Gustavo não gostou nada disso. E ele mandou assassinar e prender várias pessoas. E então... Gustavo Vasa se casou 3 vezes. A primeira esposa dele faleceu. Depois veio a segunda, e eles se amavam muito. Eles trocavam muitas cartinhas. Ela também ajudava no castelo para os que trabalhavam lá pudessem ter alimentação, roupa e salário.
Eles tiveram muitos filhos, tiveram 10 filhos. E depois veio a terceira esposa, a qual eles não tiveram filhos. Mas ele precisava se casar, pois era rei. E então... Gente, o rei Gustavo Vasa também andava na moda. Ele tinha mais de 50 chapéus. Gente, muitas pessoas falam que o rei Gustavo Vasa não era um bom rei. Outros falam que ele era um bom rei. A gente sabe que ele fez muitas coisas ruins. Mas nessa época, que as crianças não podiam estudar, ele colocou as filhas dele para estudar. Em 1517, Martinho Lutero tinha começado com a reforma da igreja, que passaria de católica para protestante, e Gustavo Vasa também concordava de passar as igrejas católicas para protestante. Ele achava que nas igrejas deveriam falar sueco e não latim, para que todos pudessem compreender o que seria dito nas igrejas. Então, os pastores suecos também passaram, através do livro de Martinho Lutero, estudar com as pessoas na igreja, e muitos aprenderam a ler e escrever, pois na época não haviam escolas. E então... de setembro, faleceu o rei Gustavo da Suécia. Então, esse foi o meu vídeo de hoje. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem, se inscrevam no meu canal. Vocês que estão inscritos, eu agradeço muito, gente. Não deixem de comentar. Que Deus abençoe vocês grandemente. E aqui eu deixo meu beijo cheio de carinho. O que vocês acharam do meu vídeo de hoje sobre a vida do rei Gustavo Vasa? Eu penso assim, gente, ele fez coisas boas, mas também fez coisas terríveis, não é mesmo? Agora, em relação à Igreja Católica, eu penso assim, a Igreja Católica fez coisas terríveis, não é mesmo? Então, Martinho Lutero, que já tinha começado a reforma em 1517, queria também mudar, ele não queria, na verdade, mudar a Igreja Católica para protestante. Ele queria mudar as coisas erradas que estavam acontecendo na igreja e também queria que as Bíblias fossem traduzidas do latim para outros idiomas, para que todos pudessem entender o que estava escrito na Bíblia, não é mesmo? E assim entender a palavra de Deus. Então, gente, o que é que acontece? Na Suécia foi a mesma coisa com Gustavo Vasa. Ele queria que na igreja as pessoas pudessem entender o que se estava falando. Então, que todos falassem sueco e a Bíblia também fosse traduzida para o sueco. E a primeira Bíblia traduzida para o sueco foi através do Gustavo Vasa. Então, o que é que acontece? As pessoas puderam entender, puderam se comunicar e também, em vez de conversar com o padre, as pessoas se confessariam para Deus, gente. Entende? Então foi essa mudança que o Gustavo Vasa quis fazer. Mas eu acho que, assim, proibir a Igreja Católica já não foi uma forma correta, porque as pessoas têm que ter direitos, né? Para escolher o lugar que elas querem ir, que elas querem estar, né? Mesmo a gente não pode proibir, né, as pessoas de estarem nos lugares que elas gostam, de fazer o que elas gostam, não é mesmo? Então, se eu quero ir para a igreja evangélica, eu tenho o direito de ir para a igreja evangélica. Se as pessoas querem ir para a igreja católica, as pessoas têm direito de irem para a igreja católica. Mas o que é que acontece? A gente sabe que Deus só existe um, né? Então, a gente tem que buscar só esse Deus, né? Porque foi ele que construiu todas as coisas e ele que cuida da gente o tempo todo, não é mesmo? Agora, em relação a proibir as pessoas, aí eu já acho uma coisa ruim, né, da parte dele. E o que é que vocês acharam, gente? Deixem aí nos comentários que eu gostaria de saber. E aqui eu termino meu vídeo. Tchau! Não há, ó gente, ó não, luar como esse do sertão. Ai, que saudade do luar da minha terra, lá na serra branquejando.
folhas secas pelo chão.